Palmeiras perdeu a chance de ser o primeiro tetracampeão da Copa Libertadores de uma forma apática, né? O Palmeiras começou com uma linha de 3 defensiva, muito espaço no meio-campo e principalmente não conseguindo conectar os setores. A decisão do Abel de colocar o Bruno Fux não como um primeiro volante, mas como num trio de zaga, né? Tava o Gomes centralizado, o Murilo pela esquerda e o Fux pela direita, atrapalhou severamente a saída de bola do Palmeiras, que basicamente recorreu a chutões na primeira etapa. Tanto o Kelvin, que fez uma partida péssima, quanto o Piquerez, eles atuavam com uma espécie de alas no ataque, empurrando um pouco o time do Flamengo, mas não conseguiam dialogar principalmente com o Rafael Veiga e Andreas Pereira, né? Principalmente o Andrés, o camisa 8, ficou bem isolado no meio campo, né? Ele parecia que estava numa ilha em volta e não conseguia acionar principalmente a dupla Flaco e Roque. Teve um momento ainda do primeiro tempo que, inclusive, o Vitor Roque deu uma cobrada no Flaco Lopes pedindo uma aproximação, né? Para ter aquele diálogo. O diálogo que começou, inclusive, nesse estádio aqui no Monumental de a primeira vez que a dupla foi titular pelo Palmeiras foi na partida de ida das oitavas de final, quando o Flaco fez 2 gols, o Roque fez 1, eles dialogaram muito bem dentro de campo, né? Teve assistência de um pro outro, o que não se repetiu aqui. Já nos minutos finais da primeira etapa, o Palmeiras começou a crescer um pouco na partida, ou ao menos tirar o Flamengo de perto, né? Mas não conseguiu acertar o gol. Teve uma pequena polêmica ainda no primeiro tempo, que o juiz encerra a partida com um escanteio a favor do Palmeiras, né? Teve uma reclamação do Gustavo Gomes, mas não deixando de pontuar, o Palmeiras não perdeu por erros de arbitragem, mas foi extremamente prejudicado. O Pulgar, com a bola parada, já solou a canela do Bruno Fux, deu uma arrastada na canela do zagueiro, que ficou com um corte já na perna, precisou de atendimento, não teve revisão no VAR, não teve chamada, mas assim, não tem uma outra opção que não seja um cartão vermelho, uma solada na canela. Na segunda etapa, o Abel volta com o mesmo time, o Palmeiras segue sem conseguir trabalhar a bola, e numa jogada de escanteio do Flamengo, que poderia ter sido evitada pela zaga do Palmeiras, primeiro por Fux, né, que vai muito mal numa saída, vai uma nova cobrança, o Kelvin tem a chance de tentar recuperar a bola, achava que era do Palmeiras, aí o Flamengo, na cobrança de escanteio, viu o Danilo subir sozinho entre o Fux e o Gomes para marcar o único gol da grande final aqui em Lima. Depois disso, o Abel Ferreira povoou o time com um monte de atacante, o Palmeiras começou, assim como nas últimas partidas, a abusar dos cruzamentos e não teve chances de perigo. A principal delas foi uma cabeçada do Vitor Roque ainda no primeiro tempo, né? Quando ele venceu a disputa lá, cabeceou no chão, a bola passou por cima do Rossi, mas uma atuação muito fraca, muito pobre, de um time que gastou 700 milhões de reais nessa temporada para reformular o elenco, teve várias peças novas na equipe titular e não conseguiu criar. O Abel Ferreira falou que as derrotas elas criam casca na entrevista coletiva, mas o Palmeiras está criando muita casca, né? Daqui a pouco a gente não sabe o que vai virar isso. Foi eliminado 2 vezes pelo maior rival no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, perdeu o confronto direto no primeiro turno para o Flamengo, perdeu o confronto direto no segundo turno também para o Flamengo, viu o rival carioca abrir vantagem na corrida do título, abandonou o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras optou, segundo o próprio presidente do Palmeiras e o técnico afirmaram que todas as fichas seriam voltadas para essa final e assim, quem aposta tá sujeito a fracassar e foi isso que aconteceu. O Palmeiras jogou todas as fichas numa decisão de Copa Libertadores e nos 90 minutos se apareceu em 15, cerca deles, foi muita coisa. Vale destacar que o Felipe Anderson entra bem, né? Ele tem uma boa jogada lá pela ponta esquerda, mas logo depois se é lesionado. Flaco Lopes muito mal na partida, não conseguindo dialogar, péssima partida do Kelvin também. E aí uns poucos oásis do Palmeiras, uns poucos pontos de destaque foram a partida razoável do Andrés, né, que não teve auxílio, a grande batalha, o Vitor Roque batalhou sozinho contra todo o sistema defensivo do Flamengo, em algumas oportunidades até levou vantagem, mas sozinho não conseguiu levar perigo ao gol do Rossi. Uma derrota merecida para o Palmeiras, um fim de temporada melancólico, que poderia ser a consagração de 2 dos principais títulos do futebol sul-americano, acaba talvez até com uma 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e um vice para o Flamengo. Depois da vitória em 2021, né, aquela apoteótica vitória com o gol do Daverson já na prorrogação, o Palmeiras perde a segunda final contra o Flamengo, e agora quem sabe se as equipes voltam a se enfrentar, né, pra gente ter esse tira-teima, mas fato é que o Flamengo mereceu a vitória e foi mais time, seja no longo da temporada, seja nessa decisão.